O sol de Tikal não tinha piedade. Naquela manhã, o calor era tão intenso que parecia que as pedras brancas da praça central estavam derretendo sob os pés dos trabalhadores. Itzam subia os degraus da grande pirâmide com as pernas pesadas, mas não era apenas pelo esforço físico da subida. Ele sabia que aquele dia marcaria o fim de sua vida como ele a conhecia. Ao chegar no topo, o vento seco soprava contra seu rosto, trazendo o cheiro de terra queimada e muita poeira. Lá embaixo, milhares de pessoas famintas esperavam por um milagre, mas o que elas receberiam naquela cerimônia era apenas um culpado. Cambarlam, o sumo sacerdote, esperava por ele com uma postura rígida e autoritária. O homem estava coberto por peles de onça e penas verdes que brilhavam sob a luz forte, mas seus olhos eram opacos e cheios de malícia. Ele não olhava para o céu em busca de nuvens de chuva. Ele olhava para o povo como quem observa um rebanho que precisa ser controlado pelo medo. A seca já durava 3 ciclos inteiros e os reservatórios que Itzam construiu com tanto esforço estavam quase vazios, mas o motivo não era um erro técnico de engenharia. Canbalam vinha desviando a água potável para as fontes de seu palácio privado e para os jardins das elites, deixando as plantações de milho dos camponeses morrerem sob o sol escaldante. Quando Itzam parou diante do altar de sacrifícios, o sacerdote não perdeu tempo. Ele levantou as mãos para a multidão e sua voz ecoou de forma ríspida por toda a praça. Ele disse que os deuses haviam fechado as portas do céu porque alguém entre eles era impuro e desonesto. Toa Cambalam apontou o dedo adornado de anéis de ouro diretamente para o peito de Itzam. Ele acusou o arquiteto real de ter construído templos sem alma e canais que ofendiam a própria terra sagrada. Foi um golpe planejado com frieza. Ao culpar o homem que desenhou a cidade, o sacerdote desviava a atenção de sua própria ganância e má gestão. O povo, movido pelo desespero de ver seus filhos chorando de sede e fome, acreditou nas mentiras. O barulho que subia da praça era um rosnado de pura raiva. Cambarlam então ditou a sentença final com um sorriso frio que mal se escondia sob sua máscara. Itzam perderia tudo o que possuía. Suas terras férteis, sua casa de estuque e todos os bens de sua linhagem seriam confiscados para aplacar a suposta fúria divina. O arquiteto e sua família seriam exilados para as selvas mais profundas e perigosas, além das fronteiras de Tikal, onde a civilização terminava e o perigo da floresta começava a reinar. A família de Itzam estava logo atrás dele, cercada por guardas armados com lanças de obsidiana. Sua esposa segurava a mão do filho mais novo, tentando esconder o terror que sentia diante da multidão enfurecida. Mas Itzam não reagiu como o sacerdote esperava. Ele não caiu de joelhos e nem tentou explicar a verdade sobre o desvio dos reservatórios. Ele sabia que, naquele momento, as palavras não valiam nada contra o ódio de um povo enganado. Em vez de lutar, Itzam levou a mão ao pescoço com calma. Ele desamarrou o cordão que segurava seu amuleto de jade. Era uma peça esculpida com perfeição, representando o deus da construção, sendo o maior símbolo de seu cargo em Tikal. Ele caminhou até Canbarlam e colocou a pedra fria na mão do sacerdote. O silêncio de Itzam foi tão profundo que o sacerdote chegou a hesitar por um segundo. Não havia medo nos olhos do arquiteto, apenas uma observação silenciosa que incomodou o traidor. Antes de se juntar à sua família para partir, Itzam olhou uma última vez para a estrutura do templo. Como o homem que conhecia cada bloco de pedra daquela cidade, ele viu o que ninguém mais percebia. O calor extremo e a falta de água estavam fazendo o calcário rachar em pontos críticos. Cambarlam havia exigido que o topo da pirâmide fosse ampliado para caber mais tesouros pesados, ignorando os avisos técnicos de Itzam sobre o peso excessivo. Ali, perto do altar principal, uma fissura fina atravessava a pedra base. Era o começo do fim. Ele sabia que a arrogância do sacerdote tinha colocado um peso que a estrutura não suportaria por muito tempo. O arquiteto começou a descer os degraus, guiando sua família para longe do centro do império. O sol continuava a queimar, mas no horizonte, nuvens negras como fumaça começaram a subir. Não pareciam nuvens que traziam a vida, mas sim um aviso de que o tempo de Tikal estava acabando. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos onde você está assistindo nos comentários. Itzam fechou os olhos enquanto se afastava da pirâmide, lembrando de quando Tikal ainda era um lugar de esperança e crescimento constante. Ele não nasceu nobre ou com privilégios de berço. Tudo o que conseguiu foi com muito esforço e anos
anos de observação silenciosa sobre como as coisas funcionavam. No começo, Odd era apenas um jovem que carregava pedras pesadas de calcário sob um sol que não perdoava ninguém. Enquanto os outros trabalhadores só queriam acabar o serviço para descansar, Itzam ficava observando como a luz batia nas paredes e como a floresta sempre tentava crescer por cima das construções humanas. Ele aprendeu sozinho a entender o movimento do céu e o brilho das estrelas. Para ele, as pirâmides não eram só prédios bonitos de pedra, mas mapas precisos que ajudavam o povo a saber a hora certa de plantar e colher o sustento da vida. Com o tempo, ele virou o mestre das obras de Tikal, sendo respeitado por quase todos na cidade. Ele conhecia cada canto daquele lugar e gostava muito da rotina agitada das manhãs. O mercado central era cheio de vida, com o cheiro de comida fresca e gente negociando cacau, peles de animais e penas coloridas. O jogo de bola, o Pitts, parava a cidade inteira e fazia o coração de todo mundo bater mais forte nas grandes arquibancadas de pedra durante as tardes quentes. Itzam vivia com sua família em uma casa simples de estuque, cercada por campos de milho, que eram a base da vida maia. Ele se lembrava com saudade das risadas de sua esposa enquanto ela preparava as tortilhas, um som que agora parecia muito distante daquela realidade cruel e seca que eles estavam enfrentando. Mas as coisas começaram a mudar por causa da ambição sem limites de Khan Barlam. O sacerdote nunca estava satisfeito com as oferendas que recebia. Ele queria templos cada vez maiores e mais altos para mostrar seu poder aos outros reinos, mesmo quando a terra já mostrava sinais claros de que estava ficando muito cansada. Ori Itzam avisou muitas vezes que cortar tantas árvores para queimar o cal das paredes ia acabar com o solo e secar os rios que alimentavam o povo. Ele explicou com calma que a natureza precisava de tempo para se recuperar, mas o sacerdote não queria ouvir conselhos de um técnico. Khan Barlam dizia que o povo precisava de grandes monumentos para continuar tendo medo e respeito, ignorando o fato de que as pessoas estavam ficando com fome e sede. A situação piorou de verdade durante a primeira grande seca que atingiu a região anos atrás. O povo estava desesperado, dividindo cada gota de água que sobrava nos reservatórios públicos da cidade. Itzam resolveu fazer uma vistoria técnica por conta própria durante a noite para entender por que os níveis estavam baixando tanto. Ou ele seguiu os canais de pedra e descobriu algo terrível escondido sob a terra. Khan Barlam tinha mandado construir canais secretos que levavam a água boa diretamente para os jardins do seu palácio privado. Enquanto as famílias dos camponeses passavam sede e viam o milho morrer, o sacerdote tinha fontes jorrando água limpa e plantas raras que serviam apenas para enfeitar o seu caminho e mostrar sua riqueza. O clima entre os dois ficou péssimo depois dessa descoberta. Khan Barlam percebeu que Itzam sabia do seu segredo e começou a planejar um jeito de tirar o arquiteto do seu caminho para sempre. Na cerimônia do equinócio, um momento que deveria ser sagrado e de união para o povo de Tikal, o sacerdote resolveu agir de forma cruel. Diante de todos os moradores desesperados, ele humilhou Itzam publicamente em cima do altar principal. Ele disse em voz alta que as colheitas estavam morrendo, porque Itzam tinha feito os cálculos errados e que os deuses estavam castigando a cidade por causa da incompetência do construtor. Foi uma mentira usada para esconder que o próprio sacerdote estava roubando a água que deveria salvar o povo da miséria. Depois desse dia, Itzam ficou completamente sozinho na corte. As pessoas que antes o respeitavam agora tinham medo de falar com ele ou até de olhar em sua direção. O arquiteto virou um estranho dentro da cidade que ele mesmo ajudou a projetar com tanto carinho. Ele passava as tardes olhando para as pedras que ele mesmo assentou, sentindo uma tristeza profunda ao ver que o império trocou a sabedoria pela ganância cega de seus chefes. Ele via as rachaduras aparecendo nos reservatórios e nos templos, mas ninguém mais queria ouvir o que ele tinha a dizer sobre o perigo. Khan Barlam continuava fingindo que estava tudo sob controle, usando o medo religioso para manter o domínio, enquanto a base de Tikal apodrecia por dentro a cada dia. Itzam não foi para longe. Ele conhecia os segredos da mata tão bem quanto os das pedras. Enquanto sua família descansava em um abrigo improvisado, ele explorou as entradas das cavernas sagradas, os cenotes que o povo acreditava serem portais para o submundo. Em uma dessas grutas escondidas, ele encontrou a prova. Centenas de cestos de milho e potes de cerâmica cheios de água estavam empilhados. Khan Barlam não estava apenas desviando as
água dos canais. Ele estava estocando a comida que deveria estar nas barrigas das crianças de Tikal. Itzan entendeu tudo. Ele tocou as paredes frias da gruta ali e, sentindo o peso da traição que seu povo sofria, sem saber de mais nada. O sacerdote planejava deixar a cidade morrer de fome para manter seu poder sobre os sobreviventes. Naquela noite, o céu mudou, o ar ficou pesado e o cheiro de terra molhada soprou do horizonte. Itzam olhou para a cidade. Ele pensou na barragem principal que ele mesmo projetou, mas que o sacerdote mandou alterar para servir aos seus luxos. Ele sabia que as juntas estavam secas e as pedras de base tinham sofrido com o calor extremo. Bastava um ajuste técnico para salvar a estrutura, mas Itzam cruzou os braços. Ele decidiu que não seria o médico de uma cidade que escolheu o próprio veneno. A engenharia de Cambarlam, baseada na pressa e no ego, seria a sua sentença de morte. A tempestade desabou com uma violência assustadora. Não era a chuva mansa que traz vida, ou mais um dilúvio que parecia querer lavar os pecados da terra. Em Tikal, o povo saiu às ruas gritando de alegria, mas o som logo virou desespero. O volume de água era grande demais para os canais mal planejados do sacerdote. A pressão aumentou nos túneis secretos de Kanbarlam, forçando as paredes internas do grande templo. O calcário, já enfraquecido pelas rachaduras que Itzam observou no dia do seu exílio, começou a ceder. Com um estrondo que silenciou os trovões, a lateral da pirâmide desmoronou. O desabamento não trouxe apenas pedras. Ele revelou para a multidão o milho escondido e os tesouros que o sacerdote dizia terem sido levados pelos deuses. Ouro, jade e grãos rolaram pela escadaria, ficando visíveis sob a luz dos relâmpagos. O povo, revoltado, percebeu que a seca foi alimentada pela mentira de um homem. A ordem social de Tikal evaporou no meio da lama. Não houve uma guerra ou uma invasão. Ocorreu um abandono silencioso e rápido. As pessoas pararam de acreditar. Elas pegaram o que restava e caminharam para dentro da floresta, voltando para a vida que seus ancestrais levavam antes das grandes pedras subirem ao céu. A elite, sem ter quem os servisse, fugiu para o sul, mas o império já era um fantasma. As grandes praças, antes cheias de música e comércio, foram tomadas pelo silêncio. As raízes das árvores começaram a abraçar as escadarias e a quebrar o estuque das paredes. Tudo o que restou foram ruínas cinzentas no mar de árvores. A natureza estava reclamando o que sempre foi dela. O trabalho de uma vida inteira de Itzam estava sendo devorado pelo verde, e ele não sentia tristeza. Ele entendia que o que é injusto não deve durar jamais. Muitos anos depois, em uma pequena aldeia perto de um rio cristalino, um homem velho e de mãos calejadas ensinava as crianças a plantar. Itzam não era mais o grande arquiteto real. Ele vivia em uma casa de palha e madeira, igual a de todos os outros. À noite, ele olhava para as estrelas e sorria, sabendo que sua família estava segura e bem alimentada. Ele via as montanhas verdes ao longe e sabia que, por baixo daquela vegetação densa, as pirâmides de Tikal estavam dormindo para sempre. As pedras podem até tentar contar histórias de glória, mas a selva sempre terá a última palavra sobre o destino dos homens. O império caiu para que a vida pudesse finalmente continuar em paz com a terra.